Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Eu é o professor Kelvin Souza e hoje a gente teoricamente daria início aí à nossa unidade 2, capítulo 2, tá? Falando sobre o sistema respiratório, mas para essa semana, conversando junto com a professora Marcela, a gente decidiu passar um experimento para que vocês façam, tá certo? E esse experimento é como vocês podem ter lido aí, tá? É uma atividade sobre o sistema respiratório que é um pulmão artificial. Vocês vão construir, né, elaborar aí um pulmão, no caso aí, que envolvem somente duas etapas, que seria a inspiração e a expiração. Tá? Essas duas etapas principais que fazem parte do que a gente vai entender por respiração mecânica é o que a gente vai elaborar e trabalhar nessa aula de hoje, tá certo? Lembrando que isso é um experimento introdutório. Na semana que vem a gente vai ter lá a minha aulazinha bonitinha com os meus slides exatamente sobre tudo que envolve o sistema, tá certo? Então aqui é só pra gente quebrar um pouco, né? Só com conteúdo, atividade, e trazer aí, né? Já que a gente está falando de ciência, o experimento, a prova prática, para que a gente consiga compreender melhor e para que vocês tenham um material que a gente chama na educação de material lúdico, para que vocês consigam aí estudar também a partir dele, tá? Antes de mais nada, espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudades e simbora prestar atenção aqui nos passos a passos que o tio Calvin fez, tá? O tio Calvin fez no final de semana, ficou, ó, uma beleza. Então, os materiais que a gente vai precisar para construir aí esse pulmão. Uma garrafa PET, ou quem não tiver, quiser fazer menor, você pode utilizar aquelas garrafas de 500 ml de água também, tá certo? Não é obrigado. Eu fiz numa garrafa de 1,5 litro, tá certo? Eu fiz numa garrafa um pouco maior para a visualização ficar melhor, tá certo? Mas você pode fazer aí com a garrafa que você tiver em casa, desde que ela seja transparente, tá? Evita aquelas garrafas de cor verde, né? Ou então um azul mais claro, porque pode ser que a visualização fique mais dificultosa. E procura uma garrafa lisa, tá certo? Vai precisar de bexigas, canudos de plástico, arame, tesoura, tá certo? Lembrando aqui, já que a gente vai estar falando de tesoura, precisa-se da supervisão de um adulto com vocês, elásticos, fita adesiva, tá? De preferência uma de boa qualidade. E aqui a parte opcional, né? Vocês vão ver que vão existir vários modelos quando vocês forem fazer a pesquisa. E aí eles utilizam uns balões bem grandes, sabe? Eles não costumam utilizar os balõezinhos comuns que a gente vê de bexiga de aniversário para o fundo do sistema. Qual é o problema? É que esse balão é muito caro, tá certo? Só para um balão para você usar. Então, para substituir o balão, eu sugiro que você use a luva descartável, tá? A luva cirúrgica, certo? Passar o passo a passo vocês vão ver bem direitinho. Então vamos lá. Para a construção aqui desse nosso sistema, o que a gente vai precisar? Nosso primeiro passo vai ser recortar a garrafa, tá? Você vai recortar ela um pouco acima da linha mediana dela. Você vai pegar a garrafa, vai olhar onde é o meio, corta um pouco mais acima. Vai fazer nela 2 furos para a passagem dos canudos plásticos, ou seja, cortou a garrafa, na tampa da garrafa você vai fazer 2 furinhos, tá certo? Dessa forma aqui. Após fazer esses 2 furos, o nosso segundo passo vai ser colocar um arame no fundo que vai receber a bexiga ou a luva. Por que isso acontece, Kelvin? Porque com a pressão do próprio elástico da luva, ela deforma o fundo da garrafa. Então fica muito ruim de manejar ela, de fazer o sistema funcionar dessa forma. Então, você vai colocar por dentro da garrafa, ó, um aramezinho, tá? Um aramezinho um pouco mais resistente, para que ele fique pregado, grudadinho. Você usa a fita, tá certo? Em torno de todo esse arame, para prender bem mesmo. Nosso terceiro passo, você vai colocar 2 canudos plásticos, tá? Dentro de 2 balões. Você vai colocar lá o canudinho dentro do balão, vai verificar se está vazando ar, e após isso a gente vem para o quarto passo. Nesse nosso quarto passo a gente vai vedar aí essa junção entre o canudo e o balão. Então a gente vai utilizar uma fita, tá certo? Lembrando, pessoal, a fita adesiva que vocês vão utilizar fica a critério de vocês, tá certo? Você usa a fita para vedar
aqui cada um dos balãozinhos. E o quinto passo aqui, então, vai ser você observar se esse sistema, tá, entre os canudos e os balões, se ele está bem vedado. Então você vai pegar lá o canudinho, você vai soprar nele para ver se está bem vedado. Se tiver bem vedado, você continua os próximos passos que a gente vai comentar aqui. Se não tiver bem vedado, você precisa voltar, retirar a fita e jogar ela fora porque ela perdeu a aderência, tá bom? E fazer de novo aí a vedação. Então, fez a vedação, confere se está vazando ar. Se estiver vazando, já não deu certo. Então você tem que refazer, beleza? Sexto passo. Fixar os dois canudos usando a fita para unir os mesmos. Como assim, Kelvin? Após ter feito o procedimento 5, passo 5, de verificar se está vazando ar, verificou que não está, você vai juntar aqui os dois canudos. E para isso você vai utilizar uma fita adesiva. Então você tem aqui a presença de um pedaço de fita. O ideal é que você coloque 2 pedaços para ficar bem firme, tá? Você coloca 2 pedacinhos de fita para ficar bem firme o sistema. Sétimo passo. Introduzir os canudos nos orifícios da tampa de garrafa. Essa tampa de garrafa perfurada foi aquela que você perfurou lá no início. Você fez 2 furinhos na tampa, lembra? Para facilitar isso, você pode utilizar um parafuso, tá certo? Para evitar que alguém queira, por exemplo, utilizar um prego ou algo do tipo esquentando no fogo, né? Para a gente não ter esse contato. Você pode utilizar um parafuso, pega lá uma chavezinha de fenda, gira em cima da tampa e você faz 2 furinhos para passar os canudos. Então, o sétimo passo é você introduzir aquele sistemazinho que você fez, relação canudo-bexigas, canudo-balões, dentro aí desses orifícios da tampa. Beleza, Kelvin? Eu fiz isso. Vamos lá para o nosso próximo passo. O próximo passo é passar mais um pedaço de fita aqui em cima, na parte de cima. Depois que você introduzir os canudos, você passa uma voltinha de fita na parte superior. Para quê? Para o sistema não descer e para impedir o vazamento de ar. Então você confere também se vai estar vazando ar aí. Então o ideal é que você passe bastante uma camadinha de fitas, tá? Uma ou 2 camadinhas de fita, dependendo da fita, para evitar que o sistema desça de volta para dentro da garrafa e para evitar a passagem de ar também. Não é necessário usar cola quente. Caso você tenha um adulto junto com você, você pode usar para vedar bem o sistema, tá? Lembrando que se você não passar a fita e utilizar diretamente a cola quente no canudo, existe uma grande possibilidade de você perfurar o canudo por conta da temperatura da cola, tá? E estragar o sistema. Você tem que fazer tudo de novo. Então, muito cuidado. Então, você vai, fixar a sobra das pontas dos canudos sobressalentes na tampa da garrafa. Tá? Não esquece isso daí. Olha se está bem vedado. O nosso 9º passo vai ser vestir a garrafa com a luva, tá certo? Caso você não tenha feito o 2º passo, que foi o passinho de colocar o arame por dentro, quando você for vestir a garrafa com a luva ou com a bexiga, você vai perceber que o fundo dela vai amassar. E se ele amassar, automaticamente ele já vai criar espaços para que o ar, tá certo, passe aí por dentro do sistema, o que vai estragar o sistema completamente. Então você precisa passar aí o arame por dentro. Por que é que eu estou sugerindo arame? Caso você procure outro vídeo fora o que eu indiquei, você vai ver que algumas pessoas elas passam esse fundo da garrafa no ferro quente. Qual é o problema maior de usar o ferro quente? Primeiro, você pode estragar o ferro quente com plástico. Segundo, você pode se queimar. Terceiro, você pode causar um acidente muito grave, tá certo? Então eu não recomendo o uso do ferro quente de maneira nenhuma. Ok? É tanto que a tesoura a ser utilizada dentro desses sistemas é uma tesoura sem ponta, justamente para não correr, para que você ocorra, né, os menores riscos possíveis. E lembrando, vai utilizar um material pérfuro cortante como a tesoura, sempre na supervisão de um adulto. Então, você vai vestir bem bonitinho, se já tiver com aro, você vai perceber que vai moldar muito fácil, ela não vai amassar o sistema, e depois disso você passa aqui no passo 10, mais algumas voltinhas de fita, tá? Então você vai vedar, depois que você passar essa fita na luva, no sistema luva-garrafa, você vai perceber que vai estar totalmente vedado, tá? Lembrando que você vai passar aqui essa fita na luva, obedecendo as mesmas ordens dos passos 3, 4 e 5,
que foi justamente naquela parte de vedação da bexiga que nós estávamos trabalhando. Então, observa se tem ar saindo do sistema. Se tiver ar saindo de alguma brecha desse sistema, está errado. Olha se a luva não está furada antes de colocar, né? Infla aí a luva para ver se ela não está furada. Olha as bexigas. O ideal é que vocês deem uma enchida bastante na bexiga antes para que ela ganhe amplitude. Por quê? Se você só fizer o sistema direto e você não encher a bexiga, talvez, né, o sistema ele não infle tanto, porque ela vai ter muita resistência ainda. Então é por isso que a gente dá aquela esticadinha no balão, enche ele um pouquinho, se estourar, pega outro, tá? Então, se vocês forem comprar materiais, não comprem os materiais individuais, compram um pouco a mais, compram um pacote de balão. Se alguém perguntar o porquê, diz que vai usar para outra festa quando a pandemia passar, tá certo? Você já tem uma desculpa, ó, tá ali, ó, pensando no longo prazo, no seu aniversário. Então já fica ali a bexiga separada, a cor fica a seu critério, tá certo? Eu sugiro que compre a mais barata que tiver. Por exemplo, a que o tio Kevin comprou. O tio Kevin comprou da mais barata. Não tem problema. O importante aqui não é um negócio bonitinho, divisível, tá? Não é ficar aos olhos bonito. O importante é funcionar, é ser funcional. E o que é ser funcional? Obedecer os dois critérios que eu falei da respiração mecânica. A inspiração, que é a entrada de ar no sistema, é o encher os pulmões, e a expiração, que é a saída de ar do sistema, a saída de ar dos pulmões é o... Então, esses dois sistemazinhos que a gente está conversando, tá? Esses dois mecanismos envolvem a respiração mecânica, é a inspiração e a expiração. A gente tem aqui no 11º passo, testar o sistema respiratório, observando se existe nele os dois movimentos que eu comentei, o movimento de entrada e de saída. É muito importante que você entenda que para entrada e saída de ar, já que a gente está falando de sistema respiratório, existe um nome específico. E é esse nome específico que vai ser cobrado nas avaliações de vocês. Quando a gente falar de entrada de ar, vamos estar falando da inspiração, e para a saída de ar, vamos estar falando da expiração. Então, observa se o sistema está bem vedado, observa se está funcional. O que pode acontecer? Pode acontecer de no momento de você puxar o sistema, tá? Ele rasgar. E aí? E aí você terá que refazer de novo essa parte da luva ou a parte da bexiga, tá ok? Então, tenta pegar devagar, né? Exercitar aí o sistema, acionar esse sistema de uma forma leve e firme, tá? Não coloca muita força. Se você tiver um primo, uma prima, um amigo mais novo que você, pede para não ficar brincando muito, porque eu vou querer registros do material, tá? Tanto eu quanto a professora Marcela. Então, observe se está aí ocorrendo a entrada de ar, tá? E ocorrendo a saída de ar desse nosso pulmão artificial. E aqui, tá? Esse aí são os passos a passo, tá? Eu separei em 11 passos aí tudo que você tem que fazer, tá? Desde o primeiro até o 11º. É algo muito simples, você consegue fazer com o material que você tem em casa. O máximo que você vai ter que comprar é uma ou duas coisas, caso você não tenha, tá ok? Vou deixar anexado aqui um vídeo explicativo para que você consiga fazer bonitinho e bem direitinho. E o tio Kelvin, no fim de semana, também fez um pulmão caseiro, tá? Eu também utilizei alguns materiais que eu tinha, tá? Que eu não tinha, eu pedi para o supermercado, tá certo? Por delivery, então eu comprei aqui os balões, eu comprei aqui uma garrafa de suco de 1,5 litro, os canudos plásticos, tá? Esse material todo ele vai ser reutilizado, certo? A luva eu já tinha em casa, a tesoura também, a fita também, é tanto que eu não me preocupei em comprar fita, eu usei uma fita isolante que a gente usa para isolar fios elétricos, tá certo? Aqui para furar a tampa eu utilizei um parafuso. Como meu canudo é pequeno, eu consegui passar eles dois por um só orifício, eu não precisei fazer dois, tá certo? Eu utilizei um arame um pouco mais grosso, que era o que eu tinha em casa, então tipo assim, eu tentei o máximo possível fazer com o que eu tinha em casa. E aí fica um detalhe para vocês, tá? Vocês estão vendo que aqui no fundo tem um material avermelhado, tá? Como se fosse uma folha de papel. Isso daqui é uma lixa. E olha a importância dela para mim. Quando eu cortei a garrafa, ela ficou com umas pontas, umas tiras aqui. E essa tira, ela poderia acabar interferindo, tá? E rasgando a luva. Então o que foi que eu fiz? Eu lixei essa parte da extremidade da garrafa para que isso não acontecesse. Então se vocês tiverem disponível,
Se não tem o disponível, o que eu posso fazer? Você pode passar no chão, tá? Procura um canto aí do quintal ou assim do meio da rua, tá? Da calçada da sua casa, bota uma máscarazinha, vai lá, passa na calçada, certo? Obviamente, se tiver azulejo, evita passar para não manchar o azulejo, não riscar o azulejo, tá? E pronto, você pode utilizar também a pedra de amolar faca. Se seu pai ou sua mãe tiver aí um material de amolar, pode ser utilizado também. Conta desse atrito. Esse atrito ele vai servir para lixar aí a garrafa. Coloquei aí a fita segurando esse arame, né, justamente por conta dessa pressão da luva, para não danificar o sistema. Ficou dessa forma aqui, tá? A fita métrica eu utilizei para ver exatamente onde era o meiozinho da garrafa, tá? E cortar um pouco mais acima. Ficou tudo bem bonitinho. É um pouquinho complicado de fazer, dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Mas é recompensante no final. No final, meu sistema ficou assim, tá? Montado. E eu trouxe ele aqui para vocês verem, tá? Esse daqui é o sistema do tio Kelvin. Existe uma explicação de por que tem um pulmão maior do que o outro. Nós, de fato, temos um pulmão maior do que o outro, tá? A gente vai entender melhor isso quando a gente estiver nas nossas aulas. E olha como ele é funcional, ó. Quando você aciona a luva, existe um movimento, tá, de inspiração. Você percebe que os pulmões estão cheios, ó. E quando eu pressiono essa luva para cima, existe um movimento de expiração. Eu estou tirando o ar dos meus pulmões. Então, inspiração ele infla, expiração ele solta esse ar, tá? É justamente o movimento que nós fazemos. Eu não sei se dá para vocês escutarem, mas ó, ainda tem, ó, o barulhinho do ar, justamente o ó. Então, eu tenho aqui o sistemazinho do tio Kelvin, tá? Não tá do mais bonito do mundo, mas lembra do que eu falei, é funcional. Faça com os materiais que você tiver. Se você tiver todos os materiais, não precisa se preocupar, por exemplo, em comprar uma bexiga vermelha ou em comprar uma fita, um adesivo vermelho. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então, essa é a minha proposta de atividade. Vocês vão enviar, tá, esse trabalho já feito. Os alunos da manhã enviam para o meu e-mail, tá certo? E os alunos da tarde para o e-mail da professora Marcela. Eu vou deixar anexado aí. Vou lançar isso daqui como atividade também no Google Classroom. Então você devolve a atividade lá, tá certo? E envia para o meu e-mail as imagens e faz só a devolução lá da atividade na plataforma quando você tiver terminado ela, tá certo? Eu espero que vocês estejam bem. Fiquem em casa, tá certo? Se cuidem. Que os familiares de vocês também estejam bem, tá? Um grande abraço do tio Kevin para vocês. O meu muito obrigado, tá certo? Um beijo bem grande e tchau, tchau.